Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo, e essa aula vai ser voltada para a turma do segundo ano do ensino médio. Bem, a gente iniciou aqui o capítulo 2, do módulo 12, o estudo dos gases perfeitos. A gente falou sobre a relação da lei de Avogadro, essas coisas, o número de Avogadro, essas coisas, e agora a gente vai relacionar as variáveis do gás, tá? A gente entendeu que todo gás ele exerce uma pressão, ele tem um volume e ele tem uma temperatura. Tá? Lembrando que a temperatura é medida em Kelvin, na escala, a gente tem que transformar, se ele der, a temperatura em graus Celsius. Agora a gente vai entender como essas três variáveis se relacionam com o gás. Ok? Então, no prosseguimento, nós temos aqui a equação do gás perfeito. Tá? Clapeyron, tá? Ele conseguiu concluir aqui, a gente usa essa equação que ele conseguiu desenvolver nos estudos dele para qualquer gás, tá, que obedeça à condição de um gás perfeito. Tá? Ele chegou na relação de pressão, volume e temperatura, tá? Por essa relação aqui, tá? P vezes V sobre T, que é pressão vezes volume dividido pela temperatura. Ele chegou nessa relação e ele observou o seguinte, que essa relação é diretamente proporcional ao número de mols do gás, tá? Ou seja, o N, né? O número de mols é o N. Ele percebeu que era uma relação direta, tá? Diretamente proporcional. Então ele viu que PV sobre T era igual a uma constante vezes o N, tá? Então, sabendo o número de mols e a relação aqui de pressão, volume e temperatura, ele conseguiu achar o valor dessa constante, tá? Então, essa constante, tá, de proporcionalidade é representada pela letra R, tá? E ela é uma constante e tem um nome, tá? Esse R é a constante universal dos gases perfeitos, tá? Ela tem um valor também. É uma constante, ela tem um valor, tá? Para qualquer gás que seja. Então, o R é 0,082 se a pressão estiver em atm, o volume em litro e a temperatura em Kelvin. O N é o mol, né? O número de mols. Não muda, né? Ou esse R é 8,31, tá? No caso, se você estiver relacionando diretamente energia, tá? Com temperatura em mol. Tranquilo? Então, o atm vezes litro, tá? Pressão vezes volume, dá relação também com energia. Nesse caso, é o joule, tá? Então, se ele der em atm um litro, ou se ele der em energia, o joule, você consegue relacionar da mesma maneira. Então, 8,31 joules por mol vezes Kelvin, que é a temperatura, tá? Então, normalmente a gente vai usar isso aqui, tá? Pressão em atm e volume em litro. Mas é bom entender e identificar as duas aí. Então, essa é a constante que sempre vai aparecer aqui. Então, a gente consegue substituir aqui a nossa variável, o Rzinha, que vai ser uma coisa constante. O que é que vai mudar? As outras coisas, pressão, volume e temperatura, vai depender da situação, certo? Então, PV sobre T é igual a R vezes N. Então, para facilitar a equação, a temperatura que estava dividindo passou multiplicando. Então, PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o R vezes a temperatura. Lembrando, temperatura em Kelvin, certo? Então, essa equação é denominada equação de estado do gás perfeito, tá? Ou, resumindo, a equação de Clapeyron. Tá? A equação de Clapeyron resolve para qualquer gás aí, tá? Dependendo do que está variando, você consegue saber o valor do que está sendo alterado também. Se eu tenho aqui pressão e volume, sabendo o número de mols, eu acho a temperatura. Se eu tenho pressão e temperatura, sabendo o número de mols, eu acho o volume. E assim, qualquer equação aqui, qualquer variável dentro da equação, desculpa, qualquer variável dentro da equação, você consegue achar. Pode achar o P, pode achar o V, pode achar o N, pode achar o T. O R não, porque o R é uma constante, certo? Prosseguindo, nós temos as leis que regem a nossa natureza, né? Então a gente vai entender agora uma lei relacionada aos gases perfeitos. Lembrando, na física ou na química, sempre que alguma coisa for lei,
é porque ela sempre acontece. Tá? Não esqueçam disso. Ela sempre vai acontecer dentro dos seus parâmetros. Tá? Então, olha que coisa interessante. Ele considerou aqui um gás. Tá? No estudo dele, ele observou o seguinte. Quando você alterava, tá, um estado de um gás, de uma situação aqui para outra, ele chamou de estado 1 para estado 2, quais são as variáveis referentes a esse gás? Eu tenho a pressão, volume e a temperatura. Tá? Então, quando eu mudava do estado 1 para o estado 2, acontecia mudança. Tá? Só que, mesmo acontecendo essa mudança, quando fosse relacionar tudo, pressão, volume e temperatura, tá, da equação geral lá, no estado 1 e no estado 2, elas se mantinham constantes. Ou seja, no estado 1, essa equação era um valor, no estado 2, essa equação era outro valor, só que obedecia a uma relação entre um e outro, certo? Então, se o número de mols é o mesmo, tá? O que é que a gente vai ter? A gente pode cortar a constante e pode cortar o N, porque o N, o número de mols desse gás é o mesmo. Eu só alterei pressão, volume e temperatura aqui. Então, o que é que vai acontecer? Cortando as equações, eu tenho que vai sempre manter essa relação constante dos dois. A equação que eu tenho para o estado 1 é igual à equação que eu tenho lá para o estado 2. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Tá? Então, quando eu altero uma coisa, eu vou alterando outras também, para essa relação poder se manter constante. Certo? Então, se eu tenho a pressão e a temperatura, eu quero saber quanto que o volume variou para mudar tanto da temperatura no segundo estado. Tá? Eu consigo relacionar essas variáveis aí no estado 1 e no estado 2, por essa lei aqui, tá? Por que isso acontece? Por conta que esse fator aqui se mantém constante, tá? NR. NR vai ser o mesmo para os dois, a gente chega nessa relação. Ok? Só que, às vezes, eu tenho algumas transformações que não muda tudo do meu gás. Tá? Às vezes o volume é constante, às vezes a pressão é constante e às vezes a temperatura é constante. Então, para isso, nós temos algumas relações aqui, tá? Algumas transformações gasosas particulares, tá? Ele sempre vai sofrer uma transformação. Pelo menos duas coisas desse gás vai alterar. Pode ser os três? Pode. Mas às vezes nem sempre as três vai mudar. E é aí que eu tenho as formações, tá, separadas aqui, as transformações particulares. Então, vamos lá. Nós temos que manter fixo, ou seja, não vai variar, vai se manter constante, alguma das três variáveis. Primeiro, quando a temperatura for constante, a gente chama de transformação isotérmica, tá? Então, só falou lá, transformação isotérmica, a temperatura não muda, a temperatura é constante. O que muda é a pressão e o volume, certo? Quando a pressão for constante, eu vou chamar de transformação isobárica, ok? Então, quando a transformação for isobárica, é o volume e a temperatura que muda, tá? V constante, o volume constante, eu chamo de transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. As três palavrinhas aqui representam a mesma coisa, tá? Falou disso aqui, numa situação, numa questão, você sabe que o volume é constante. Então, o que é que vai mudar? Vai mudar a temperatura e a pressão. Então, tirando dessa equação aqui, quando uma coisa for constante, eu posso relacionar a equação nova com um gráfico, tá? Então, vamos entender aqui, tá? Cada lei aqui foi estudada, cada situação de variável constante foi estudada por alguns físicos e químicos, tá? Cientistas da época. Então, você pode lembrar pelo nome ou simplesmente pela relação, tá? Essa primeira aqui, isotérmica, é de Boyle e Mariotti, tá? Então, sob a temperatura constante, a pressão e o volume de uma dada massa de gás ideal são grandezas inversamente proporcionais. O que é inversamente proporcional? Quando um aumenta, o outro diminui. Então, ó, se a temperatura é constante, dessa equação eu vou cortar o T, certo? Então, a temperatura aqui vai ser cortado. Só fica a parte de cima. A pressão vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2.
Analisando isso é o seguinte. Para a temperatura não se alterar, tá? Esses fatores aqui têm que se igualar, certo? Então, conforme aumenta um, o outro tem que diminuir. Certo? Senão a temperatura muda. Aí não seria mais transformação isotérmica. Então, essa relação de diminuir o volume, a pressão aumentar, mantém a temperatura constante. Se eu diminuo o volume e a pressão aumenta, o contrário também funciona, né? Se eu aumento o volume, a pressão diminui. E isso consegue manter a temperatura constante, tá? Como é o gráfico, tá, de uma transformação isotérmica? O gráfico é os eixos aqui é pressão por volume, né? Tá? E é uma curva, ok? Essa cinta tá aqui, beleza? Essa curvinha é uma transformação isotérmica. Isso aqui representa a temperatura constante, certo? Por que ela não passa pelo zero aqui? Não tá é óbvio que ela não tem inclinação porque é uma curva, mas por que ela não toca no zero? Porque quando eu passar aqui um fator dividindo, tá? Eu não consigo dividir o número por zero. Tá? Não existe isso na matemática, é uma indeterminação matemática dividir o número por zero, tá? Então a gente consegue fazer um esquema para burlar meio que burlar, né, entre aspas, essa indeterminação. A gente não pega o zero, a gente pega um número extremamente pequeno perto de zero. 0,000000001, tá? Então tem essa relação aqui, ó, que nunca vai tocar no zero, mas vai sempre chegar bem perto do zero aqui, tá? Por isso que a gente chama aqui isso aqui de assíntota, tá? Pode ser para cima ou para o lado. Vai depender da relação que eu tenho de pressão ou volume, né? O que é que está aumentando, o que é que está diminuindo. Enquanto um aumenta, aqui o outro diminui, tá? Olha essa relação aqui. Conforme eu vou aumentando a pressão, o volume vai diminuindo aqui para a esquerda. Conforme eu vou aumentando o volume, a pressão vai diminuindo aqui para baixo, certo? Prosseguindo. Tá? Isobárica, pressão constante, a lei de Charles, ok? Ele percebeu que, sob pressão constante, volume e temperatura, tá, são diretamente proporcionais. Ok? Então, pense aqui comigo. E tem a equação da lei geral aqui, né? Então, se a pressão é constante, corta o P. Fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Tá? Então, é uma coisa direta. Quando um aumenta, o outro aumenta junto. Quando diminui, o outro aumenta junto, diminui junto. Tá? É uma relação direta. Ok? Então, quando a relação é direta, eu tenho uma retinha aqui, beleza? Bonitinha. Tá? Ela tem inclinação no zero, mas ela não chega no zero. Porque se eu tiver volume zero, eu não tenho gás, né? O volume zero não é matéria. Então, não tem como ele tocar no zero. Mas a inclinação passa pelo zero. Entenderam a diferença? Então, conforme eu vou aumentando aqui o volume, ó, para cima, a temperatura vai aumentando para a direita também. Quando eu pego um ponto aqui, T e V, conforme eu diminuo, um diminui o outro. Conforme eu aumento um, eu aumento o outro. Certo? É uma relação direta. A equação dada por essa aqui, cortando a minha pressão, porque é uma transformação isobárica. Ok? E a última, mas não menos importante, né? Transformação isocórica. Tá? Que o volume é constante, né? Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Tá? Que é a lei de Gay-Lussac. Tá? Ele percebeu também que em volume constante, a relação de pressão e temperatura é uma relação direta também, tá? Então, a mesma coisinha aqui. Nesse caso, o volume é constante, corto o V. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, eu tenho a relação direta, mesma coisa, é uma reta, né? Que tem inclinação aqui passando no zero, mas nunca chega no zero, porque se eu tenho pressão zero, eu não vou ter matéria e assim não tem como estar trabalhando com gás, né? Mas ele tem inclinação aqui no zero, ele só não chega no zero, tá? Então, quando aumenta a pressão, a temperatura aumenta. Quando diminui a pressão, a temperatura diminui, se eu manter o volume constante, certo? Então, entendendo essas três equações que derivam de uma só, né? Você pode lembrar só da geral, tá? E ver o que é que vai ser constante. Aí é só você cortar e você acha a equação. Não precisa estar lembrando de todas, tá? Agora o gráfico é bom estudar para lembrar de todos, tá na hora. Ok? Então,
Por enquanto é isso. Espero que tenha entendido. Espero que tenha gostado. Em breve postarei a correção da outra atividade anterior e vou postar a dessa aula também, tá? Desde já, obrigado.